O bom nome e a instrução da criança. Esse é o tema de Provérbios capítulo 22. Gotas de sabedoria. Essa é a nossa série de meditações. Estamos aqui desde 1º de janeiro. Você que tem nos acompanhado aqui, iniciamos a nossa série no primeiro dia do ano e estamos aqui desde então meditando um capítulo por dia na sabedoria de Deus em Provérbios de Salomão, do rei Salomão, filho de Davi, que era neto de Jessé. Olha, e eu quero compartilhar com você algo poderoso hoje. Vamos falar aqui nesse devocional diário sobre riquezas reais e o legado do exemplo, tá bom? Fica comigo aqui, fica percebido aí, preste atenção, viu? Mas vamos agora para esse tempo de oração. Pai, obrigado, Deus, por esse 22º dia, Deus, de gotas de sabedoria. Obrigado, Senhor, pela aprendizado, pela instrução, Senhor, pela sabedoria que de fato, Pai, nosso coração tem recebido nesses dias todos, Senhor. Que nessa manhã também não seja diferente. Oramos, pedimos a Ti que o Senhor libere o Teu Espírito sobre nós, de maneira que possamos, Deus, sermos instruídos profundamente, Senhor. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria para aprendermos, Senhor. Ó Pai, toda a verdade, ó Deus, todo o segredo, ó Deus, toda a instrução preciosa da Tua palavra. Nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Então, falando aqui sobre esse tema maravilhoso, olha, o bom nome e a instrução da criança. O capítulo 22, então, de Provérbios, começa com uma das lições mais importantes sobre os valores, né? A boa reputação, ou seja, o bom nome, vale muito mais do que grandes riquezas. Ter uma boa reputação realmente vale mais do que dinheiro, vale mais do que riquezas. No reino de Deus, o patrimônio mais valioso que um homem possui é o seu caráter. O caráter revela, de fato, a nossa reputação, né? O sábio Salomão, então, ele também nos lembra da nossa igualdade perante o Criador. Todos são iguais, né, diante de Deus, né, destacando que tanto o rico quanto o pobre têm o mesmo, como é que eu posso dizer? Tem o Senhor como seu Criador, é o mesmo Criador. É o Criador comum de todos, o que nos chama à humildade e ao respeito, né, mútuo. Um ponto central nesse capítulo, né, vai falar sobre educação e a prevenção. Aquele famoso versículo, né, Provérbios 22, verso 6, nos dá a chave para o legado. Instruir a criança no caminho em que deve andar. Isso não é apenas sobre ensinar regras, presta atenção aqui, mas sobre imprimir um estilo de vida através do exemplo. É muito mais do que regras, mas é uma maneira de viver, uma forma de viver, um estilo de vida. O sábio é também aquele que vê o mal e se esconde. E ele chama isso de prudência, sabe? Você vê uma situação de risco, de perigo, que um potencial mal para você, a decisão de um sábio, sabe, é se esconder e fugir desse momento, né? Desse momento difícil, ruim, né? Enquanto o tolo avança cegamente, sofre as consequências. A diferença está aí. E a Bíblia chama ele de tolo, a pessoa que quer, sabe, encarar aquilo que é mal, pessoas que querem tirar, sabe, satisfação, né? Quer dar uma sempre de muito valente, né? A Bíblia chama essas pessoas de tolos, de insensatos. Por fim, somos incentivados à generosidade, pois quem tem um olhar generoso, olha aqui, quem tem um olhar generoso será abençoado e a excelência do trabalho que nos leva, é a excelência do trabalho que nos leva a servir diante de reis. Eu quero repetir isso aqui. É a excelência do trabalho, é você fazer o que você foi chamado para fazer, é você fazer com excelência, sabe, com esmero, sabe? Você recebeu uma vocação
e se dedica em fazer da melhor forma possível, da forma mais excelente possível. Então, essa maneira sua de fazer as coisas corretas, bem feitas, que vai colocar você entre pessoas ilustres, entre reis. Eu quero destacar nessa porção aqui alguns versículos, né? Provérbios 22, verso 1. Mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios 22, verso 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples, os insensatos, passam e sofrem a pena. Provérbios 22, verso 4. O galardão da humildade e do temor do Senhor é a riqueza. Ou melhor, é riquezas, na verdade. O galardão da humildade e do temor do Senhor é riquezas, honra e vida. 22:6. Esse aqui é muito conhecido. Instruir a criança, né? Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E eu quero poder falar aqui, olha, quando a gente lê esse texto, instruir a criança no caminho, não é você simplesmente dar conselhos, falar com ela para onde que ela tem que ir, falar o que tem que ser feito de correto. Você deve fazer isso, dar os conselhos, mas a Bíblia nos ensina que preferencialmente ela vai aprender você estando no caminho correto, fazendo as coisas corretas e ela ao seu lado. Aí ela vai aprender, né? Isso é ensinar a criança no caminho. Você no caminho ensinando a criança, né, como que se deve andar nesse caminho. E aí o texto fala que mesmo quando ela se envelhecer, estiver bem velha, autônoma, ela não vai se desviar desse caminho bom. Provérbios 22, 29. Vês a um homem diligente no seu trabalho? É um questionamento. Você vê um homem diligente no seu trabalho? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então, novamente, o texto do verso 29 enfatiza realmente um homem diligente no seu trabalho, ele será colocado entre pessoas ilustres e importantes. O versículo de ouro aqui para nós é o verso 6 que nós acabamos também de ler, sobre instruir a criança no caminho em que deve andar, né? E quando ela estiver bem velhinha, ela não vai se desviar dele. E alguns itens aqui que vai nos ensinar uma aplicação prática acerca do conteúdo de Provérbios 22. Fala aqui, olha, a sabedoria de hoje foca no legado e na percepção de riscos. O valor do nome. Antes de tomar uma decisão financeira ou profissional, hoje você vai se perguntar: isso mancharia a minha reputação ou o meu bom nome? Escolha a integridade em vez do lucro rápido. Você tem algo preciosíssimo para você zelar, que é o seu nome, que é a sua reputação. Não venda isso. Ações preventivas. Aplique o versículo 3. Se você identificou um problema vindo ao longe, uma dívida crescendo, um conflito mal resolvido, um vício se formando, coisas da nossa realidade, hein, que está falando aqui. Não ignore, tome uma atitude preventiva. Hoje, antes que precise sofrer a pena. O conselho é tão poderoso, é tão sábio, né? Se você identificou um problema vindo de longe, né, uma dívida crescendo, qualquer que seja esse problema sério, né? Não ignore ele, sabe? Não empurre com a barriga. Tome uma atitude preventiva, responsável, no sentido de resolver esse problema, antes que você possa sofrer os danos pela sua omissão, né? Investir em alguém. Um outro conselho prático aqui, olha. Se você tem filhos ou liderados, dedique um tempo hoje para ensinar algo de valor. Não apenas técnico, mas de caráter. Transfira, né? Transmita os valores, sabe?
os bons valores que você tem, que o seu caráter reúne, transmita ele para os seus filhos, para as pessoas da sua influência, né? Seja o exemplo do caminho que eles devem seguir. Seja a referência para eles, o referencial, sabe, de conduta ilibada, de proceder, né, impecável, irrepreensível. E o desafio do dia, estamos caminhando para encerrar essa porção, né? O desafio da excelência e do exemplo. Olha aqui. Hoje, execute a sua tarefa mais comum com um nível de excelência em comum. Você faz muitas coisas, né? E normalmente no nosso trabalho a gente sempre tende a fazer as mesmas coisas diariamente. Às vezes na sua casa, no trabalho, em qualquer outro lugar. Você está sempre fazendo as mesmas coisas. Mas o conselho é, essa coisa comum que você faz diariamente, você vai fazer ela com um nível de excelência em comum, ou seja, você vai tomar e ter a devida diligência, né, zelo de fazer da melhor forma possível. É o conselho lá do verso 29, né? Além disso, identifique uma criança ou um jovem, né? Pode ser seu filho, sobrinho ou até o vizinho, né, o seu vizinho. E faça algo que reforce um bom valor neles. Pode ser contar uma história de superação ou dar um conselho sábio. Lembre-se, instruir é um ato diário de presença e exemplo. Seja um exemplo para essas pessoas, seja um exemplo para o seu filho, seja um exemplo para o seu vizinho, seja um exemplo para o seu amigo, seja um exemplo onde você estiver. Seja esse exemplo. Essa é a porção de Provérbios 22 para hoje. Vamos ficando por aqui. Você pode compartilhar então o conteúdo de hoje com seus amigos, com a sua rede de contatos, no Instagram, no WhatsApp, onde que você tiver contatos. Envie então o link dessa mensagem, tá bom? Vai lá nas nossas redes sociais e compartilha também, né, pelas redes sociais, curta lá e comente como é que tem sido para você. A gente precisa ter esse feedback das pessoas, como que é que tem sido gotas de sabedoria para cada um de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, amanhã eu retorno com Provérbios 23. Tchau!